Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão. E hoje o nosso convidado é António Canha, aqui o nosso amigo do projeto, amigo do podcast. Vai ser uma grande conversa, pessoal. E antes de começarmos a nossa conversa, deixar só aquele anunciozinho. Sigam nas redes sociais, aqui no YouTube também, subscrevam o canal, partilhem com a vossa família e com os vossos amigos. E é isso, pessoal. Desejo-vos uma grande conversa e até já. É isso, obrigado Renato e obrigado António Canha, como ele disse, para os amigos de Tony, para os amigos, para aqueles que já te conhecem, és o Tony. Muito obrigado eu também. Não tens que agradecer nada. Muito este podcast vive de termos convidados. Se não tivermos convidados isto não faz sentido, não é? Não faz sentido eu estar aqui a falar sozinho, faz sentido é contigo aqui. E nós é que agradecemos pela tua vinda, ter estado aqui. Também és um homem da Margem Sul. Verdade. Estamos sempre a bater nesta tecla, mas é importante dizer. Para além disso, és um homem do ferro, do aço. Isto é homem do aço. Soldador de profissão, não é? E serralheiro. E é uma grande alegria estar aqui à conversa contigo sobre um assunto que as pessoas já vão perceber qual é. E é daqueles assuntos também que eu sempre tive o desejo, como outros já no passado, sempre tive o desejo de ter alguém com quem eu pudesse conversar sobre este assunto tão específico, tão importante, não é? De tão grande importância nos dias que nós vamos vivendo, não é? A família está a ser atacada constantemente, não é? E nós sabemos que o homem está, digamos assim, na cabeça da situação, tá? É o alvo principal da família, é o homem neste caso, e é isso que nós vamos falar sobre o homem de Deus, o homem que Deus criou à sua imagem e semelhança. E eu acredito e tenho uma certeza que será um episódio muito edificante, diferente para muitas pessoas que nos vão vendo, que nos vão seguindo. Só assim, em jeito de abertura, contei um bocadinho. Tu és de uma geração diferente da minha, de certeza absoluta, com essa barba preta e a minha está toda branca, não somos da mesma geração, de certeza. Né? Mas ainda bem. E deixa também dizer, ele disse que tu és um amigo do projeto e deixa dizer também que desde o primeiro momento que nos conhecemos, que existiu logo uma empatia, digamos assim, uma boa relação cordial da tua parte também para connosco. E isso é muito bom também, não é? Termos pessoas com quem nós possamos partilhar coisas boas e coisas menos boas. Mas pronto, vamos à conversa, vamos ao que interessa, estás aqui para isso. E assim, de uma maneira rápida, como é que tudo, em termos de evangelho, como é que as coisas surgiram na tua vida? Na minha vida, então, eu sou o único crente da minha família. Por enquanto? Por enquanto. E eu quero que seja mais. Não conhecia o evangelho. A minha família é toda católica, daqueles que dizem católica não praticantes. A Patrícia, a minha esposa, sim, ela é, desde que nasceu, da igreja, e foi através dela que eu cheguei aos caminhos do Senhor. É por isso que eu costumo sempre dizer, agradeço a Deus sempre primeiro, porque Ele é o principal, e segundo, sim, à minha esposa, porque foi através dela que eu me converti, aceitei Jesus e deu-se a transformação completamente. Muitas vezes tu também já aqui o falaste, que existe uma transformação. Sem dúvida. E eu garanto que existe mesmo uma transformação. Isso existe uma transformação. Por isso isto foi há 13 anos atrás. Então, mas vivias assim em algum contexto complicado? Não, nada disso. Graças a Deus, mesmo era um problema interior, não é? Sim, era mesmo um problema. Não conhecia o evangelho, não conhecia nada, nenhuma forma, nenhuma denominação, a não ser a igreja católica. Nunca tinhas entrado numa igreja? Nunca tinha entrado numa igreja, nada. Eras daqueles que dizia, a mim ninguém me apanha numa igreja? Mais ou menos. Era mais ou menos assim, sim, né? mais ou menos. Mas Deus, desde o início, começou a trabalhar. Na tua vida? Isso sim, porque eu gosto muito às vezes de fazer uma retrospectiva.
Olhar um bocadinho para trás para ver onde é que Deus interviu ali em certas formas. Eu gosto muito de olhar para trás para sempre para perceber onde é que teve sempre a mão dele. Veres a ação de Deus na tua vida. E eu faço muito essas retrospectivas e vejo muito, sim, não. Ele aqui teve, e ele aqui teve, e ele aqui teve. Por isso, isto existe sempre um propósito. Claro que sim. Pronto, Deus usa-nos sempre como Ele deseja e como Ele quer. Sem dúvida. E tu tens uma família, deixa que te diga, daquilo que eu conheço, da tua família, a tua esposa, pá, e o teu filho, que é uma bênção, pá, é um miúdo. O miúdo é mesmo, pá, muito querido, muito... é diferente, é um miúdo diferente. Nota-se que ele tem ali muito carinho pelas pessoas e é um miúdo espetacular. Por isso, mesmo com glória a Deus. Tu agora estás a dizer é ver-se a mão de Deus nisso, porque eu sem bases nenhumas estou a conseguir... Estás a conseguir perceber e a construir a família como a Bíblia deseja. Glória a Deus. E com a ajuda também de Deus e da minha esposa. Sem dúvida. Pá, e a família é uma bênção, nós sabemos disso. A família é uma verdadeira... Quer dizer, a família tanto pode ser uma bênção tremenda, como pode ser exatamente o oposto. Né? Como infelizmente há muitas que não podem dizer o mesmo que nós dizemos hoje. Né? Que a nossa família é uma bênção. Claro, há sempre coisas aqui e ali, há sempre discórdias, há sempre desavenças. Isso é natural entre as pessoas e as famílias. Mas, na essência... nós podemos, eu olho para a tua família e tu olhas para a minha, eu posso ver a bênção de Deus, não é? Isso. Às vezes as pessoas, de uma maneira, da minha perspectiva errada, acham que a bênção, quando dizem a bênção, irmão, a bênção isto, a bênção está sobre, que a bênção só tem a ver com bens materiais, não é? Mas não é. Não. Bênção é muito mais do que isso, muito mais, não é? Até posso dizer assim, pá, eu posso ter uma mesa farta aqui, cheia de tudo, lagostas, presunto, tudo do bom e do melhor, mas se eu não tiver apetite, o que é que me serve ter aquilo? É? Eu posso ter uma cama, pá, king size, com os lençóis de cetim maravilhosos, tudo perfeito. E se eu não tenho sono? Se eu não descanso naquela cama? Não é? Isso é uma fala disso. Não é? Então é isso. A bênção é muito mais do que ter coisas, do que ter, eu tenho isto, eu sou abençoado. Mas a gente sabe que não é bem assim, não é? Não é bem assim. E tu estavas a falar desse encontro com o Senhor Jesus e com o Evangelho, não é? E há uma coisa que é sempre comum a todos nós, aqueles que fomos transformados, não é? Que nascemos de novo, é que nós tínhamos uma ânsia para que a nossa vida pudesse ter um sentido, porque não tinha. Não é? E essa porquê? Porque só há uma forma de nós sermos verdadeiramente felizes e realizados, é quando conhecemos o Senhor Jesus. Não é? Vives no vazio. É verdade. E é o que eu costumo dizer, andas num círculo vicioso. Andas ali à roda, à procura. Yeah. Tu caminhas, mas não há movimento. Exatamente. Estás ali às voltas. Às voltas, sem sentido. Eu uma vez ouvi uma frase de Benny Hinn. Há muitas pessoas que não gostam de Benny Hinn, mas pronto, tudo bem. Ele disse uma frase que a mim, me impactou de uma maneira. Todas as pessoas procuram saber porque é que nasceram. Não é? Se calhar as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, porque é que eu nasci? Porque é que eu, o Otávio, o António e todos nós estamos, porque é que nascemos? Qual é o propósito? E eu nunca tinha pensado no que ele disse. Ele disse, nós nascemos para poder conhecer Jesus. Se nós não tivéssemos nascido, se não tivéssemos vindo para este mundo, nós nunca tínhamos conhecido Jesus. Não existíamos, não é? E é verdade. Mas é mesmo. Eu não tenho propósito. Tens. O teu propósito, o meu propósito, é conhecer Jesus. É termos a oportunidade de conhecer Jesus. Não há outra forma. Temos que nascer pela via normal, não é? E faz sentido. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Mesmo para aquelas pessoas que dizem assim, a minha vida é um vazio, eu não tenho nada, não tenho família, não tenho... Não, há um propósito para tu teres nascido. Não foi engano. Não foi um acaso, não foi um engano dos pais. Não. Tu vieste a este mundo para teres a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. O Senhor do Universo. Amém. Só esse já é mais do que suficiente. Então, António, vamos falar então desse assunto que nos trouxe até aqui. Vamos falar sobre
o homem de Deus, não o homem de Deus lá do Antigo Testamento, o profeta, mas o homem que Deus criou, não é? A figura. E eu gostava, se não te importas, ler aqui este versículo que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, no versículo 13. Ele diz assim, ele escreveu assim, pronto, ele faz ali várias exortações aos irmãos, e depois ele diz assim, no versículo 13 do capítulo 16, vigiai, ou seja, fiquem atentos, estejam sempre em vigia, estai firmes na fé, e depois ele diz, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Noutras traduções diz, portai-vos como homens. Portai-vos como... Claro, ele não estava só a falar para homens, mas ele está a dizer a estes irmãos de Corinto, portai-vos como homens. Então é isso que nós, ou melhor, é isso que desde o início que Deus projetou para o homem, que o homem se comportasse como homem, e não como outra coisa qualquer. Não é? É isso mesmo. O que é que tu achas desta passagem aqui que o apóstolo Paulo fala sobre o homem ser homem? Achas que o homem hoje, de uma maneira geral, digamos assim, transporta esta identidade, ou seja, ele porta-se como um homem de uma forma, até esquecendo um pouco esta parte, o conhecimento da Bíblia, não é? Sim. Mas o que nós estamos a ver, pelo menos eu vejo isso, há uma ausência, digamos assim, dessa figura, não é? Do homem. Não estou a falar do machismo, estou a falar de ser masculino. Isso. Não é? São coisas diferentes, não é? Completamente diferentes. Ser machista não tem nada a ver com ser masculino. Nada igual. São coisas diferentes. O que é que tu achas disso? Sabes que o mundo hoje estuprou completamente a imagem do homem. E está completamente a conseguir contornar o que é o homem, o que é ser o homem na sociedade. Yeah. Porque nós, sendo a cabeça de uma família, somos o sacerdote, o homem, o mundo, como nós o conhecemos, quem é que ataca? É logo o homem, o sacerdote da casa. Porque ele atrás tem uma família. Por isso, o mundo hoje, quando tropa a imagem do homem, topa ele para tirar esse homem, como é descrito na Bíblia, como Paulo diz, o homem mesmo, tira-lhe essa vertente do homem. Não é o machismo, não. Yeah. Tenta toprar, porque homem é aquele homem que não é bruto. Ele simplesmente só quer trazer providência para a sua família, sustentabilidade e proteção. Yeah. Ele é o provedor. Exatamente. Da sua família. Ele é o elo de ligação entre Deus e a sua família. A esposa também pode ser uma intercessora e é muito importante nisso. Só que o homem tem que ser aquele, como é que costuma dizer, aquela linha direta. Yeah. E hoje o mundo, como nós vemos, é só ligar a televisão e a gente vê o que é o homem hoje, está completamente a fugir aos caminhos, ao padrão, e ao padrão bíblico, está completamente fora do padrão, e nós vemos isso muito nos dias de hoje nisso. Eu concordo plenamente contigo em tudo o que tu disseste, e eu até vou puxar aqui, eu gosto de estar aqui agora a puxar a Bíblia, porque dá outro respaldo, outra credibilidade mesmo ao que nós estamos aqui a falar. E é com ela que temos que nos seguir. E aqui logo no início, não é? Porque tu estás a falar do homem, da figura do homem, não é? Porque algumas pessoas acham que o homem tal qual nós o vemos foi, digamos, a figura que Deus criou no início. E nós sabemos que não. Certo. Que ali, um determinado momento, não é? Houve uma desobediência, houve um ato de desobediência que levou que o homem caísse dessa posição em que Deus o tinha colocado. Ou seja, o homem que Deus criou no início não é exatamente, quer dizer, aparentemente é, mas há atributos que Deus deu ao homem que ele já não os possui, não é? Sim. Como diz a palavra de Deus, que todos caíram, não é? Todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus. Mas aqui diz no início, em Gênesis 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Pá, eu estive à procura do significado desta palavra, a imagem. A palavra hebraica diz reflexo. É como se fosse reflexo da nossa sombra. Quando nós caminhamos ao sol, há uma sombra que se reflete no chão. E é exatamente a palavra hebraica veio ao encontro disso mesmo. Ou seja, nós não somos Deus, mas nós refletimos a imagem de Deus. Porque é o que está aqui a dizer. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ok? E depois diz, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, fortificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves e por aí fora. Há aqui uma palavra que faz toda a diferença, que é o dominar. Yeah. Não é? Deus, quando criou o homem para dominar sobre todas as coisas, menos sobre outros homens. Correto. Não concordas comigo? Não é? A gente vê que hoje há domínio de homens sobre homens. Certo. Mas o que Deus está aqui a dizer ao homem, quando acaba de criar, é que lhe sujeitou a ele todas as outras coisas. Os animais, a própria terra. Ele deu a terra aos filhos dos homens. Não é? Então, aquilo que eu depreendo, não sei se tu concordas comigo, é que é suposto o homem dominar. Não é subjugar, não é dominar no sentido de subjugar outras pessoas. Não é isso que eu estou a dizer. Mas de o homem refletir a imagem de Deus, é o primeiro ponto. Refletir a imagem de Deus na sociedade, na família, no trabalho, em todo o lugar onde ele passa. Ele deve refletir, nós homens devemos refletir essa imagem. Não é? Os atributos de Deus, aquilo, não é? Mas também diz, às vezes a gente pensa assim, eu não quero estar aqui a falar mais do que tu, mas isto é importante, porque às vezes a gente, Deus criou o homem para isto, uns dizem que é para, e é certo, para ter comunhão com o homem, e para que o homem o pudesse adorar e louvar, tudo certo, mas aquilo que a Bíblia diz aqui, não é isso. A Bíblia diz que Deus criou o homem, deu a terra, entregou a terra, a criação ao homem, assim, está aqui. É teu e domina. Ou seja, o controle é teu. O controle já não é meu, é teu. É teu. Não é? A gente vê que Adão dá um nome aos animais. Sim, sim. Não é? Ou seja, o domínio estava agora nas mãos do homem. Não é? E é exatamente isso que estamos aqui a conversar. Não é? Que se nós reportarmos a esses tempos, que estão lá bem para trás, o homem mudou, Deus não mudou, Deus é o mesmo, ontem e hoje e para sempre. Mas a verdade é que o homem que Deus projetou não é o homem que nós vemos hoje. Nem na sociedade e às vezes nem na própria igreja. Sim. É? Vamos falar as coisas como elas são. Sim, é porque aplica-se a todos. Todos os homens. Seja homens da sociedade normal, seja da igreja, seja que homem é homem. É isso mesmo. Não é? Nisso é verdade. Não achas? Não concordo. Concordo, porque é isso, eu apanhei um bocado ainda daquela geração antiga, daqueles, como eu costumo dizer, da velha guarda. Exatamente. E esses ensinamentos que eu apanhei um bocado também do meu avô, e eu via eles antigos, homens, como eu costumo dizer, que não havia cá papéis assinados, havia um aperto de mão, havia a palavra. Havia a palavra. Isso era, então... E hoje vê-se completamente que esquece isso. Hoje o homem, o que é dentro da igreja e até fora da igreja, hoje é sem escrúpulos, a palavra não existe, postura não existe. Até no próprio casamento é o nós, já não existe o nós, é o eu. Não é nós. Não, o homem quando se casa, dinheiro, é isso mesmo. Meu carro. Quem fizer e que se estiverem bem e forem felizes assim, benção. Só que nós quando nos casamos, homem, quando se casa, o eu tem que morrer para dar lugar ao nós. Exatamente. Está bem que nós homens, eu falo para mim, gosto de ir beber o meu cafezinho, isso tudo, gosto de ir ali ao café, vejo ali o jornalzinho,
estou ali um bocado ali com o pessoal mais velhos a falar da horta e isso assim tudo, que eu também gosto muito. Só que o nós tem que dar lugar ao eu. Exatamente. Porque se nós continuamos com o eu, é isso que depois vem a queda. Vem a queda porquê? Por causa do eu. Exatamente. Eu posso, eu é coisa, não. Eu é que mando. Tal e qual. Isso é logo a queda. E eu tenho bem marcado isso na minha família, com muita pena minha. Tenho marcado isso. Na família do passado. Sim. A outra geração. Sim, até do meu pai e tudo. A família do meu pai. Tenho isso marcado por causa disso. Do eu posso. Manda-chuva lá de casa. Isso leva à queda. Isso leva à queda. Sim, os nossos pais, eu também me identifico com o que tu estás a dizer, porque eram outras mentalidades. Né? O meu avô, ainda há dias estava com os primos meus a falar. O meu avô, da parte da minha mãe, era uma pessoa. Era um homem completamente fora de contexto. Com aquilo que a gente vê hoje, não é? Coisas surreais naquela altura se faziam. Ele, quando tinha que bater nos netos, pequeninos, batia, era aquela mentalidade, não é? As mulheres eram completamente subjugadas, relegadas, e é isso que tu estás a dizer. E depois também os nossos pais e não sei o quê. Só para perceberes mais ou menos como é que também funcionava na minha família. Ainda hoje eu reconheço, isto é só um facto até engraçado. Eu até reconheço que eu não sou dançarino. Eu gostava, a sério. Houve uma altura que até fui ao YouTube ver assim alguns passos, porque às vezes ficava assim um bocado fora de contexto, não sabia bem, mas isto tem uma razão de ser. E vocês já vão perceber porquê. Porque em toda a minha vida, e eu tinha, por exemplo, uma tia, um casal, os meus tios tinham uma discoteca numa garagem, e a família ia para lá, tudo dançar naquela altura, né? Anos 80 e não sei o quê. Eu nunca vi o meu pai dançar. O meu pai não dançava, porque era a mentalidade dele. Ele dizia-me assim: filho, homem que é homem a sério não dança. O homem não dança. O homem fica sentado ou fica em pé, não dança. Dançar é coisa de mulheres. Não, eu estou a falar isto, mas isto é verdade. Percebes? E eu nunca vi. Então isso foi-se enraizando de uma maneira subtil, não é? Eu via os meus primos todos a dançarem, não sei o quê, e eu estava sempre parado, parecia um boneco. Mas por causa disso, dessa mentalidade, não é? que ele tinha. E que já veio também de outras pessoas, não é? Então isso, e era aquilo que nós estávamos a falar, ainda agora, que há pessoas que misturam o que é ser masculinidade e o que é ser machismo. Porque masculinidade são atributos que nós temos. Não é? É até um facto biológico. Sim. Não é? E passa até pelos animais, passa por muita coisa que não só nós, não é? Ser machista já é outra coisa. Ser machista, não é? É ser, digamos, autoritário ao ponto de diminuir. Nós é que sabemos fazer, nós é que somos bons, a mulher é de segunda classe, não é? Isso é ser machismo. Isso é ser machismo. Isso não... E a mulher não pode ser também considerada uma segunda. Exatamente. Lá está a tal coisa, nem isso se enquadra com os parâmetros da Bíblia, não é? Isso. Correto. Porque eu tenho aí outros versículos, não sei se vou lê-los ou não, mas a verdade é essa, que nós temos que amar as nossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Amém. E é mesmo. Tanto que eu recebi o Espírito Santo graças à minha esposa. Estávamos só para veres o importante que a mulher também é, porque ela veio da nossa costela. É verdade. Não veio da cabeça nem de um pé, veio da costela. Perto do coração, debaixo do braço. Ser amada e ser protegida. Boa. É assim. Nunca tinha visto nessa perspectiva. Muito bom. É mesmo. Eu já tinha ouvido outra explicação que veio do lado, mas pronto, esta aí é que resume tudo. Veio debaixo do braço e junto ao coração. Aqui, né? É deste lado. Isso mesmo. Junto do coração muito para bom. Ser amada, debaixo do braço para ser protegida. Muito bom. E nesse contexto estamos a dizer que são muito importantes. Só para veres que
Eu gosto muito de horta. Tenho lá, à frente da minha casa, tenho lá um bocado de terreno onde faço cultivos. E um dia, lembro-me de estar que eu gosto assim, muito de ir para a horta, e meto os meus headphones e ouço assim uma musiquinha e estou ali a plantar umas coisinhas. Nessa altura lembro-me que estava a plantar cebolas. E estava com os fones, já não me lembro qual é que era a música que estava a ouvir. E a minha mulher estava a orar na sala. Depois a janela da sala dá logo para a horta. A minha mulher estava a orar. Pôs aqueles fundos musicais com aqueles sofares. Muito bom, muito, muito fixe. E começou a orar. Só que eu estava com os fones. O meu filho também estava a brincar, ou estava no quarto. Também é mesmo encostado à sala. Epá, e é só para veres o contexto de a mulher é muito também importante para o homem. Ela orou tanto. Estava a interceder tanto. Tanto. Que eu estava com fones e não conseguia perceber nada. Que aquilo começou a mexer. E assim, olhava. Depois olhava outra vez para a sala. Epá, alguma coisa ali parecia que te atraía. E ela intercedia. E eu fui, tirei os fones. Amor, olha, vem aqui. E eu assim, olha, está tudo bem. E eu vi ela a interceder. Ela chamou-me. Disse, olha, entra. O meu filho apercebeu-se. Então, está tudo bem. Anda tu também. Ela a orar, a interceder por nós. Colocou as mãos. Começamos a falar em línguas. Glória a Deus. Em plena sala. Foi ali naquele momento. Na sala. Glória a Deus por isso. Na sala. Por isso, a mulher é muito importante. Sem dúvida. É muito importante. Daí, por estas coisas que às vezes também nós podemos perceber que não. Nós somos o sacerdote da família. Nós é que temos. A mulher também tem. Sim, A mulher também tem. A mulher também tem o seu papel de interceder. Também é como nós, homens. Nós trazemos os alimentos para casa. Elas transformam esses alimentos em comida. É verdade. Deus, quando fez as coisas, Ele fez tudo. Estou a aprender aqui umas coisas contigo. Muito bom. Yeah. Mas não te esqueças, a gente veio para falar do homem. Eu sei. É importante também falar. Sim, eu sei, mas eu estava aqui a podemos falar sobre as mulheres. Sim. Mas, sabes o que eu vejo também? Vejo que hoje há uma aversão a tudo o que é heterossexual e tudo o que tem a ver com masculinidade. É a aversão. Há uma aversão, de uma maneira geral, nos mídias, em todos os aspectos. Ou seja, primeira coisa, querem banalizar. Eu não estou agora a fazer aqui, somos uns coitadinhos, não é nada disso. Sim. Mas querem banalizar, querem fazer tábua rasa aquilo que é a identidade masculina do homem. Não é? Sim. E depois há uma oposição quase doentia. Não é? Falam da masculinidade tóxica. Já ouvi este termo. Isso é masculinidade tóxica. Sim. Não é? Isso não é saudável e não sei o quê. Mas as pessoas não entendem. Pelo menos eu entendo isto e espero que as pessoas que estão a ouvir a nossa conversa que entendam que há uma diferença entre ser... O homem tem que... eu vejo assim, o homem só pode transmitir... o ser humano só pode transmitir duas coisas. Ou masculinidade ou então feminidade. É feminino. Certo. Ou é masculino ou é feminino. Ou é feminino. Não é? Sim. Não há outra maneira. Isso não há outra Pode maneira. ter algumas coisas parecidas, mas ou ele imite, ou ele demonstra, digamos, atributos masculinos ou femininos. Ou femininos, não é? sim. Pronto. E há uma, eu diria quase uma perseguição, não é? A tudo o que é heterossexual, a tudo o que é masculino. Lá estão eles. Tal. É machismo. Não é ser machismo. Há uma identidade. E nós homens e homens de Deus, não é? Pessoas que estão a ver e a ouvir, nós temos que perceber que o primeiro que quer que nós demonstremos essa masculinidade é o próprio Deus. É o próprio Deus. Porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos deu estes atributos, certo. Que nos deu essa coroa da sua criação, ok? Certo. O homem e a mulher, claro, macho e fêmea os criou, mas deu-nos a nós atributos, qualidades que não deu à mulher e vice-versa. É isso mesmo, Cada um tem o seu papel. E nós temos que demonstrar o nosso papel.
É isto que há muitas pessoas não entendem. Não temos que fazer aqui uma mescla, não vamos ser machistas, não vamos subjugar ninguém, mas temos que demonstrar que somos homens, não é? Opa, algumas pessoas às vezes, isto e aquilo, não sei o quê, pá. Vamos falar assim de uma maneira geral. Onde é que está a força de braço? Tal e qual, está no homem. Se não houver força de braço, não há shoppings, pessoal. Não há estádios, pessoal. É verdade. Não há prédios, pessoal. O homem. Eu trabalhei 21 anos na construção civil. Pronto. Em toda a minha vida, se vi 10 mulheres a trabalhar é muito. Em termos braçais. Não estou a falar de escritório. Sim, em termos braçais. Ok? Eu não vi. Porquê? Porque a força braçal, a força do homem, não é? E tu és um exemplo disso, estás lá a soldar e a serrar no aço, não é? E isso é a nossa identidade. Isso é aquilo que Deus nos chamou também para fazer. O nosso papel é esse. É como disse o apóstolo Paulo. Sejam homens. Ele está a dizer, sejam varonis. Sejam homens. Não sejam uma coisa mais ou menos. Homem, por exemplo, nós somos homens, sabemos que somos homens, todos aqui somos homens. Homem que é homem de Deus, não tem vergonha de ir para a cozinha, cortar batatas e fazer comida. Até gosto. Nada. O homem que é homem não tem problemas em manifestar essas coisas, nem passar a ferro, nada disso. Correto. Mas quando é a hora de se mostrar o homem, ele está lá. E até vou dizer outra coisa. As mulheres e aquelas que nos estão a ouvir, elas gostam de ter um homem com elas. Certo, é isso. Elas não querem uma coisinha assim, não é, percebes? É verdade. Elas querem um homem, é como tu disseste, provisão, um homem que trabalhe, não é um homem que está ali com o comando, a rolar os canais. Não, então tens de trabalhar. Isso o mundo sugou logo, automaticamente. É verdade. Mas vocês também não concordam um pouco com o que eu estou a dizer. Hoje em dia, uma perseguição. E tal. Eu entendo que as mulheres, por exemplo, falam muito dos ordenados. É verdade. Não é? Em termos de... Mas se nós virmos outros aspectos, não é? Eu estive a pesquisar um bocadinho. Os milhões de homens que morreram a combater foram na guerra. Foram milhões. Desculpa lá interromper. Estavam lá. Isso aí dos ordenados, isso é... para já é uma conversa que é sem sentido, não é? Porque não sei. Não tem fundamento. Isso dos ordenados, porque se as mulheres recebessem menos que os homens, então mas porquê que as empresas não contratam só mulheres? Se podem pagar menos? Pois. Faz sentido. Exatamente. Bom ponto de vista esse. Ou seja, isso, a partir daí já não faz sentido nenhum. E aquilo que estavas a dizer, que parece que há uma agenda para cortar com a masculinidade. Certo. Ou seja, eu compro roupa sempre na mesma loja. Há 10 anos, desde que trabalho. Eu agora entro nessa loja, não vou dizer aqui o nome, entro aqui na loja, há secção de homem, a secção de homem já não é a secção de homem. Já não sabes qual é? Não, tu sabes, está lá a dizer. Está lá a dizer, né? Que é de homem. Está lá a dizer, secção de homem. Mas tu vais lá, roupas com cortes femininos, com lantejoulas. Cada um tem o direito de querer usar aquilo que quiser. Mas tu vês, ou seja, num espaço de 10 anos, tu vês que a secção mudou. Ou seja, está a ir pelo caminho do mundo. As cores mudaram. Mas está a ir pelo caminho do mundo. Tu vês depois, ligas as notícias, é porque... é isso que estavas a falar, a masculinidade tóxica. O que é masculinidade tóxica? Eu também não consigo perceber. Também não. Alguém que defina... Eu também fui agora há pouco tempo às compras e no supermercado tu vais ver secção de homens onde tem uns desodorizantes e isso tudo. Uma coisinha assim. E do resto é só tudo para mulher, com cremes e isso tudo. O homem, uma prateleira pequenina, com 3 palmos, acabou. Por exemplo, a minha mulher vai a uma... A minha mulher vai hoje, vai a uma loja de maquilhagem para mulheres, está lá a trabalhar um homem e a loja já é dividida maquilhagem de homem e maquilhagem de mulher. É? Pois. É isso. Não será isso também tóxico da parte feminina, não é? Pois, é assim. Feminidade tóxica. Essas questões é tal coisa. Mas isso desculpa, isso é tudo
maneiras de aliciar pessoas que estão em dúvida, Exatamente. que se questionam a si próprias, são fracas de mente, Yeah. ou seja, ouvem masculinidade tóxica, são inseguras, não sabem bem, estão fracas e querem ir atrás do rebanho, Exatamente. não é? E pensam, se eu fizer isto, ninguém me vai apontar o dedo. Mas estão aqui no engodo. Yeah. E Querem estão a isso. sair. E nós que sabemos, Yeah. e nós que De sabemos, propósito. e nós que sabemos de onde é que isto tudo vem, porque tudo isto, não é? Vem. Qualquer família precisa de um homem como tu Sem estavas a dúvida. falar. Sem dúvida. Qualquer família precisa de um homem. Uma Um homem criança a sério. precisa. Uma criança precisa, uma mulher precisa, Tal e qual. não é? E nós vemos quais são as pessoas mais necessitadas do mundo. São os filhos que não têm um pai, não é? Exatamente. As mulheres que não têm um homem em casa para tomar conta delas e para tomar conta de um filho. Trazer provisão. Yeah. Certo. Yeah. Essas as pessoas que estão pior, não é? Não estou aqui É a falar verdade, da fome em África, estou a falar na sociedade. Na Yeah. sociedade que nós vivemos, são as pessoas mais carenciadas. As pessoas Yeah. não têm um homem em casa para providenciar, para tomar conta de um filho, para... Yeah. Percebem? E isso é o real objetivo. Isso é o real objetivo. Pá, É uma agenda. Yeah. sim, mas essa agenda, nós sabemos de onde é que vem essa agenda. Sim, Claro. claro. isso é Nós verdade. sabemos que vem do maligno Yeah. e é daí. Tudo que é de mal parte daí. Yeah. E vem daí. As pessoas, pronto, que não sabem, estão com duas palas nos olhos e não ligam a isso, mas nós sabemos de onde é que vem. A nós faz-nos tudo muito mais sentido e não vamos atrás do rebanho. Porque nós dúvida. sabemos de onde vem. Pá, Mas as pessoas- sabe o que eu chego à conclusão? Pá, e pensei isto durante esta semana, que sabia que nós íamos conversar. Eu continuo a achar que a batalha que é travada Certo. não é uma questão sexual. É entre a palavra de Deus e o mundo. O mundo opõe-se ao protótipo de Deus. Aquilo que Deus projetou, aquilo que nós lemos aqui, logo no início, em Gênesis, eles dizem que não existe. Logo aí, Logo eles estão-se a opor. Não, aquilo não é... Não, isso não é bem assim. Pronto, e depois vão tentando descaracterizar todos os atributos que Deus deu ao homem. O António falou que o homem é o cabeça do casal, não quer dizer que é o, digamos, aquele que tem que subjugar a sua esposa, não é isso? Que ele é o sacerdote na sua casa, não é? Que diante de Deus ele tem que dar contas, ele terá que dar contas a Deus É que da as sua pessoas família. esquecem- As pessoas esquecem-se desse ponto por causa disso, que é, ele é o sacerdote ou cabeça de casal, pensam que às vezes que o homem pode encher os peitos. Só que se tu fores ver nessa parte que tu agora estavas a dizer, a nossa responsabilidade que nós temos perante a nossa família e ser o homem é muito grande. Porque Sem dúvida. a palavra diz, nós vamos ser pesados de uma medida diferente. Sem dúvida. Nós vamos ser pesados de uma medida diferente do que eles. Yeah. Então, e nós temos essa responsabilidade de levar uma família a ser salva como destruir uma família. É verdade. E ela esquece Jesus. É verdade. Quando lá chegarmos, as pessoas, e quem nos está a ouvir, homens que tenham essa responsabilidade e essa visão, vejam o que é que, quando nós formos, tivermos perante a Perante o postura, Yeah. O que é que vamos dizer perante ao Senhor? como é que vamos ser. Yeah. Porque nós temos essa dádiva. Nós podemos ser uma bênção para a nossa família, entregar toda uma geração para os caminhos do Senhor, mas como podemos ser aquele que destrói e que leva uma família gerações à perdição. Sem dúvida. Yeah. Por Pá, isso- outra coisa que nós vamos falar um bocadinho mais à frente e que é muito importante, quando nós transparecemos, estamos a falar das gerações, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, ou seja, é inevitável que há uma influência. Certo. A influência que nós transmitimos, não é? Se nós demonstramos masculinidade aos nossos filhos, que é o que o Renato acabou de dizer, Isso. que é uma figura, digamos, que ninguém pode substituir. Ninguém pode substituir o pai, também ninguém pode substituir a mãe. Sim. São figuras incontornáveis da família. Correto. Esqueçam. Não há famílias com dois pais, nem com duas mães. Esqueçam isso. Yeah. Deus, pá, as pessoas podem não concordar com o que a gente está aqui a falar, Sim. mas eu vou-me basear naquilo que a Bíblia diz. Correto. A Bíblia diz que é macho e fêmea, certo? O Senhor. E depois é assim, há pessoal que já ouvi, cristãos até,
a dizerem que Jesus nunca se meteu muito na questão sexual, nunca foi contra a questão da homossexualidade e não sei o quê. Mas Jesus foi muito simples. Só não vê quem não quer ver. Só quem não quer aceitar a verdade. Sim. Jesus foi muito claro. Falou, quando ele falava com os fariseus, ele disse: não ouviste como foi no princípio? Macho e fêmea os criou. Deixará o homem, pai e mãe, e juntar-se à sua esposa, e juntos serão uma só carne. Está aqui o padrão. O que é que a palavra diz? Exatamente, Esposa. Exatamente. Não é uma coisa assim, não, mas Jesus nunca falou contra o casamento fora deste contexto. Não, Jesus, ele está aqui, o padrão. Este é o padrão. Tudo o que sai daqui está errado. Está completamente errado. E é verdade, tens toda a razão. Só que muitos não vão concordar com a gente. Mas é verdade. Pronto, não, assim, não nós podemos respeitar todos mas respeitem-nos a nós também. É isso mesmo, mas também nos respeitam. Só que é assim, só que temos que definir uma coisa que é: nós podemos o respeitar, sim senhora. Agora, vamos dizer isto aqui, que é: eles não podem ser um exemplo para a sociedade. Isso é completamente diferente. Claro. Existe o respeito, todas as outras denominações como quiserem. Agora, serem um exemplo, que é o que está a acontecer hoje, eles terem que ser um exemplo, não, porque homem com homem, o homem com homem não faz bebés. Já tenho aqui um versículo. Pronto, para isso. óvulo com óvulo também não faz bebés. Né? A nossa primeira lei quase humana, instinto humano, é procriação. Exato. E Deus na palavra diz: procriai e multiplicai-vos. Então, essa cai logo por terra. Não há multiplicação para ninguém. Não. Pronto. Então é assim, eles podem ser, sim senhora, pode ser um grande artista de uma dominação qualquer, sim senhor, é respeitado. Agora, não pode ser trazido como um exemplo para a sociedade. Isso não. E como estavas a dizer, e o que é que acontece hoje com aqueles que miúdos e nascem ainda não sabem bem o que é? Às vezes é essa falta da presença do homem em casa. Não há aquela identidade. Não há aquela identidade, aquela... É tipo uma bitola, não é? Isso mesmo, é tipo uma bitola assim, olha, é aquele mesmo, caminho. E mesmo agora... E tu olhas para o teu pai, não há hipótese. E fora, um bocadinho aqui fora do mundo cristão, né, que nós estamos aqui a falar, mas mesmo um bocadinho fora, né? Eu não cresci numa família crente, nem nada que se pareça, mas havia o respeito ao pai. A minha mãe, quando dizia: espera até o teu pai chegar, é isso, eu também sou dessa geração. Não me saía mais nada da cabeça. Quando o teu pai chegar, já vou falar com ele. Pronto. É isso mesmo. É isso mesmo. Havia aquele respeito. Não contes ao pai. Mas havia. Em minha casa, não é? Em minha casa, o meu filho porta-se melhor se está lá o pai. Por exemplo, não tirando aqui o valor às orações da minha mulher, não é? Porque, lá está, é como tu dizes, a mãe que ora, não tirando isso, mas a minha mulher também diz, não é? Por exemplo, nós costumamos orar à mesa, né? Não tínhamos muito esse hábito, mas ultimamente começámos outra vez a fazer isso. Mas ela própria diz: é diferente quando tu oras. A postura corporal do... Tenho 2 filhos, mas o mais velho, né? O mais novo ainda não está à mesa. Ainda não está à mesa. Mas o mais velho, a postura mesmo corporal dele é diferente quando sou eu. Quando sou eu é diferente. Ele parece... Baixa toda a diferença. Baixa as orelhas e... É respeito. É diferente. É verdade. É diferente. Eu, por exemplo, quando estive a trabalhar na França, sempre que me ia embora, dizia sempre ao meu filho: filho, ajuda a mãe. Está bem? Ser homem. Tal e qual. Protege a casa, assume a responsabilidade. Ser um homem. E sempre isso. Sempre que ia para a França, disse-lhe: ser um homem, está bem? Ajuda a tua mãe, isso assim tudo. E era fantástico que ele não chorava, ele mantinha-se ali, forte. Ok, pai, sem problema. Mas depois, quando eu chegava, ele é muito giro, quando eu chegava, a primeira coisa que ele fazia era chorar, derramava-se, parece que saiu-lhe aquele peso, vias mesmo que saiu aquele. O pai chegou. Era mesmo assim. Pronto, chorava. A partir daí, às vezes a minha mãe até dizia: olha, parece uma criança agora. Isso é inevitável. Mas isto já é os primeiros passos. Para quê? Para a responsabilidade futura que ele há de ter. Sim, é isso que eu estava a dizer. O nosso comportamento hoje aqui,
Bem, eu, por exemplo, eu já tenho filhos criados, já são pais, eu já sou avô, mas eu sei que o comportamento, isto vai influenciar tudo. Vai influenciar os nossos netos, eles vão influenciar os filhos deles. Não há como fugir a isto. Deus, é o que tu estavas a dizer. Deus deu-nos uma responsabilidade. Eu não sabia. Sabias. Está no teu ADN. Está no ADN. Está no teu ADN. Está no ADN. Pessoal, está no nosso ADN. Nós temos que ser homens. Não temos que ser uma coisa dúbia, uma coisa, e tal, não sei. Não. É suposto nós liderarmos. Olha, eu até apontei aqui, tu falaste em várias características. Primeira característica de um homem de Deus: ter uma relação com Deus, ter intimidade com. Esta é a primeira. Essa é a primeira. Sem isto, não há famílias felizes, não há maridos de sucesso. Segunda, iniciativa. Iniciativa é o contrário de ser passivo. O homem de Deus tem iniciativa. Ele não fica à espera que venha alguém dizer como é que tem que fazer. Ele toma a iniciativa. Mesmo que ele venha a errar, ele teve a iniciativa. Isso mostra que ele é homem. Mostra que ele... Correto. Não é ser macho, é homem. Ele é que tem a batuta. Ele é que tem a batuta. Outra, coragem. Coragem. O homem tem que ter coragem. Estamos a falar da guerra. Sim. Os milhões e milhões de homens que foram para a frente de guerra. Coragem. Mesmo com medo, mas foram. Há relatos de miúdos de 16 anos a enganarem-se na idade, a meterem idade mais para poderem ir. Coragem. 16 anos. Isso é um ato de coragem. Não é? Outra, proteção. Tu falaste nisso. Ter debaixo do braço, né? Debaixo do braço. O homem tem que proteger a família. Não é o Rottweiler. É o homem. É o homem. Quando há um desaguisado, quando há qualquer coisa, uma queixa, não. Amor, vai lá tu, o vizinho olhou de lado para mim, vai lá. Não, o homem é que tem que lá ir bater à porta. Vizinho, podemos falar? Verdade. É o homem. Não é mandar a mulher lá acima ao terceiro andar ou ao quarto andar. Olha, vai lá ver o que é que o vizinho tem. Não, é o homem. É o homem. Provisão. Gentileza. Correto. Tem que ser gentil, pá. Essa história dos brutamontes. Isso. Ninguém está para isso. Nem as mulheres, nem ninguém. Isso Ninguém. Nem a falar, nem palavras de... Pronto. E depois outra coisa que tu falaste, encaixa, a gente nem falou nada. Uma pessoa de palavra. Isso é muito importante. O que tu disseste é para cumprir. Mesmo com prejuízo. Ninguém é perfeito aqui. Ninguém é perfeito. Aqui, não há pais perfeitos. Não há maridos perfeitos aqui. Somos homens. Falhamos. Já caímos. Levantámos-nos outra vez. E levantamos sempre que for preciso. Mas a palavra é uma coisa que se está a perder cada vez mais. Muito. Não é? Tu falaste no aperto de mão. No aperto de mão. Era mais do que um contrato assinado. Exatamente. Temos que ter palavra. Nós homens, dissemos que íamos fazer determinada tarefa, a gente vai lá estar. Mesmo que apareça outro valor melhor, eu disse que ia, eu tenho que ir. Tenho que manter a minha palavra. É quase como uma aliança. Exatamente. Tem que ser assim. Exatamente. Se é para estar às 7, é às 7. Se é para estar às 8, é às 8. E é um homem de palavra, um homem de caráter. Tem que ter isso muito bem definido. Muito mais um homem de Deus. E muito mais. Porque o homem que não é de Deus, se te vir a ti a falhar à palavra, fogo. Anda aqui a chatear-nos o turno todo com Jesus. E depois diz que vinha trabalhar e não veio. Não é? Não aparece. Não é? Não apareceu. Tá mal. Sim, a palavra é muito importante. É verdade, a palavra é muito importante. E Jesus falou isso. Jesus falou, eu não sei agora o versículo certo, sei que está em Mateus, ele disse que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Tudo o que procede disso, tudo que vai para além disso tem procedência maligna. E Deus também fala na sua palavra que frios, mornos ou quentes. Exatamente, não há cá, não é? Tal e qual. E António, fala aí um bocadinho do teu projeto. Eu sei que tu tens aí um projeto que tem a ver também com isto, não é? Também tem. É? Tenho estado a orar e é um projeto pessoal. É um projeto é um pessoal, sonho. É um projeto pessoal, um sonho que Deus me trouxe ao meu coração e que, se for com a vontade dele, há de se cumprir. Mas era isso, assim. Não queria-se criar um discipulado. Acho que também é o... Discipular pessoas. Discipular pessoas. Assim, no homem bíblico que nós estamos aqui a falar. Com estas características todas. Porque eu vejo para mim também. Porque ninguém nasce ensinado. Deus capacita-nos de
todas as formas, mas Deus também consegue nos dar pessoas, consegue nos dar casas, consegue nos trazer também tudo tudo à nossa volta, para nos também moldar mais um pouco, ajudar-nos também no nosso caminho. Deus também não nos deixa desamparados. E é uma forma que também vê-se um bocado, e está-se a perder também um bocado disso, e na palavra que eles faziam muito, que era o discipular pessoas. Isso é muito importante. Parar que hoje pouco se vê isso. Pouco se vê isso. Mas é muito importante. Como Paulo fez com Timóteo e tantos outros. E com tantos outros também, esse discipulado, esse acompanhamento, isso é muito eu importante. acho que tenho sentido assim essa necessidade. Tens essa inclinação, sim, essa inclinação no teu coração. Então vai em frente com isso. Para se fazer assim um discipulado, como os assuntos que estamos aqui a tratar, porque como o mundo quer tirar esse nome homem, o nome homem bíblico, o ser masculino do mundo, Deus também traz coisas. O mundo tira, mas Deus acrescenta. Mas Deus vai acrescentar também, como fez com muitas outras coisas, com missões, com levantar pessoas também para pregar o Evangelho, missionários. O inimigo pode tirar, mas deixa estar. Deus vai levantar outros para suprir logo essa carência. Isso, de certeza que sim. Eu estava aqui a falar um bocadinho sobre... Estava a falar um bocadinho, não. Falei aqui sobre o homem que é passivo, não é? Uma vez tivemos aqui um convidado que... Acho que o termo que ele usou foi ele é brasileiro, ele disse o homem banana, não é? Acho que foi mais ou menos assim. Uma coisa assim. Ou seja, um homem sem... Frouxo. Homem frouxo, não é banana? Homem frouxo. É o homem frouxo. Ou seja, é aquele homem que não... Primeiro, ele não conhece a sua identidade. E nós conhecemos... Como é que nós conhecemos? Pela Bíblia. Claro. Não é? Não foi o psicólogo, não foi o meu pai. O meu pai não é a minha referência. Sim. A minha referência hoje é a Bíblia. É a Bíblia. O que é que Deus diz sobre o homem? Como é que Deus espera que eu me comporte? É lá que eu vou. É o manual. É o nosso manual. É o manual do fabricante, como dizia alguém. Isso mesmo. Não é? É o manual. Então, eu percebo que nós temos que corresponder diante de Deus, como tu disseste, a responsabilidade, trazer suprimento, a proteção, tudo isso. Então, quando eu sou passivo, quando o homem é passivo, ou seja, quando ele, por exemplo, não tem iniciativa, não é? Ele está a sair fora daquilo que Deus o chamou para fazer. Certo. Não é? Certo. Nós conhecemos um exemplo assim o mais conhecido da Bíblia. É o exemplo de Acabe. Ainda esta semana li Acabe. Acabe era o rei de Samaria, não é? Naquele tempo em que os reinos estavam divididos, o reino do norte e Judá. E ele era o rei, e ele tinha uma mulher nada meiga, que era a Jezabel. Não sei se já ouviram falar da Jezabel, não é? Muito citado. Ou seja, a Jezabel é que usava, digamos assim, a autoridade que era suposta ser dele. E há ali um episódio, não é nada engraçado, mas é uma referência. É uma referência de um rei que não era rei. Certo. Ou seja, ele era o rei legítimo de Samaria. Mas quem mandava no reino era a Jezabel. Não tinha a autoridade. Ele ter até tinha, não exercia. Sim, não exercia essa autoridade. Exercia. E há ali um episódio que aconteceu, foi, ele queria uma determinada vinha, ok, ele tinha tu tens uma horta, né? Sim. Pronto, olha, vai encaixar naquilo que tu contaste. E ele tinha, possivelmente um palácio, não sei, sim, mas ele tinha uma vinha que era de um homem chamado Nabote. E ele tinha uma vinha que ele queria. O rei queria. E foi falar com ele. Disse, olha, eu gostava muito de ter aí a tua vinha para fazer aí uma horta para mim. Estás a ver? Okay. Queria fazer uma horta ao pé da minha casa e tal. E esse Nabote disse ao rei que não lhe dava. Isto é a herança dos meus pais. Eu não te vou dar nada. E este Acabe, que era rei, se calhar se fosse outro tipo de rei, não é? Claro. Naquelas alturas, naqueles tempos, se calhar fazia ali qualquer coisa e olha, dá-mas o terreno para cá. Mas não. O rei Acabe, foi para casa, deitou-se na cama, chorou, lamentou-se e não comeu.
ficou deprimido. Ora, está. E a Jezabel, a mulher dele, a tal mulher, viu e perguntou: então, mas o que é que tu tens? E não sei o quê, não sei o que mais. E ele, pá, não sei se chorou ou não, mas ele, olha, eu fui pedir a vinha lá ao Nabote e ele disse que não me dava. Ah, é? Eu vou-te dar a vinha será tua. Resultado, ela fez ali um cozinhado, congeminou ali uma situação que o homem foi apedrejado até à morte. E ela veio ter com ele estava ainda na cama e disse: alegra-te, porque a vinha já é tua. Está aqui, é tua. Estás a ver os papéis invertidos só? Exatamente. Completamente invertidos. E claro, a gente depois sabe o final, tanto um como do outro, né? Que Deus abominou aquela situação que eles fizeram. Mas isto é, claro que hoje não há mais o Acabe, não há mais a Jezabel, mas há este modelo, não é? Que é isso que tu disseste, que é a inversão dos papéis. Isso é muito... Quando a mulher faz o papel do rei e faz o papel daquela que digamos, tem autoridade que não devia ter. Né? Não devia ter. Que não devia ter. Meu. Isso é perigoso. E é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E é o que acontece nos dias de hoje, acho que eu já disse isto, acho que todos vocês que são pais já disseram isto também, que é quando o nosso filho nos vem perguntar alguma coisa, nós dizemos: vai perguntar à tua mãe. Certo. É basicamente isto. Né? Todos os casais têm que tomar decisões, não é? Yeah. Mas, ou seja, se o homem for passivo, vai ficar ali à espera. As decisões têm que ser tomadas, alguém vai ter que a tomar. Pois. Não é? Epá, sabes o que é que eu acho? Isso. Eu acho que algumas mulheres, por via de não terem homens, ou seja, têm homens em modo Acabe, certo. Elas próprias chegam à conclusão: pá, ele não faz nada. Eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir isto, porque ele não faz nada, ele é passivo. Trata tudo isso e não sei o quê. Ou seja, o homem, não quer dizer que o homem tenha que fazer tudo. Sim. Não é isso. Sim. Mas há determinadas coisas que são papel do homem. O homem tem que assumir. A gente não pode fugir da nossa responsabilidade, não é? É verdade. E às vezes as mulheres assumem porque o homem não está lá. Ele não assume. Pá, outra coisa, pá, eu estou aqui a falar se calhar demais, mas pronto, estamos aqui a conversar. Pá, uma das coisas que eu sempre vi, por exemplo, na minha casa, e também na minha casa atual, com a minha esposa, e também na casa dos meus pais, pá, a minha mãe, e esta é outra coisa que já se começa a ver mais, às vezes vejo certas coisas que eu até me arrepio. No privado, no quarto do casal, epá, olha, não tiveste bem isto ou aquilo, mas às vezes até à frente dos filhos vê-se a mãe humilhar o pai. Eu já vi isto, tipo a dizer, pá, ou por exemplo o pai, como o Renato estava a dizer, o pai vem e está a dizer ao filho para fazer determinada coisa, e vem a mãe por trás e desautoriza o pai. Certo. Isto é errado. Isto é errado. É o que eu estou a dizer. No meu tempo de vida, eu sabia que a minha mãe não gostava de muitas coisas, não concordava, mas à minha frente, ela sempre enalteceu o meu pai. Já houve vezes. Ouve o que o teu pai está a dizer. Isso. Não ouviste o que o teu pai disse. Não ouviste o que o teu pai te mandou fazer. Vai fazer o que o teu pai te mandou fazer. Ela não dizia: não faças. A mãe depois diz que não sei o quê. Não. Já houve vezes e tudo. A Patrícia, eu vou chamar a atenção do nosso filho, e a Patrícia chegar, ok. O pequenito foi fazer qualquer coisa e ela chega assim: olha, tenta ser um bocado mais suave. Está bem, tenta falar assim, isso assim, mas nunca frente a ele. Nunca. Exatamente. Tenta sempre. E muitas vezes quando eu estou a ralhar com ele isso assim tudo, é às vezes, como eu costumo dizer, os toques debaixo da mesa. Puma, eu já percebo. Assim, oi, pronto. Calma. Ok, filho, pronto, olha, tens que fazer isso tudo, porque... E depois depois é assim, nós também depois temos outro choque, que é quando os filhos começam a chegar à adolescência. Isso, Há ali uma mudança. há ali uma mudança. Eles começam-se a achar já homenzinhos. O nosso filho agora está assim, a voz está a começar a ficar mais grossa, está a engrossar, já começa quando vai jogar a bola, já vem com aquele cheiro. É um frango a achar que é galo. Já começa a vir e é normal.
Essa é boa também. E é normal eles começarem a querer-se também mostrar. Exatamente. Também, eu não faz parte. Mas faz parte. Eu não discordo disso, porque Exatamente. isso é esse o caminho. Tal e qual. É esse o caminho. É isso mesmo. Ser homem. É isso, ser homem. É esse o ser caminho. varão, como diz a É Bíblia. isso mesmo. Yeah. Ser o varão. É esse. E é esse o sentido que é. Yeah. Por isso Pá, e as pessoas têm que entender isso. E as mulheres, a mulher sábia, a mulher de Deus, né? A mulher sábia, e não só de Deus, há outras mulheres também inteligentes, epá, que sabem ver isso e sabem perceber que há um espaço que é do homem. Não é que o homem seja melhor ou entendes? Ou seja o não sei o quê, o super-sumo. Não é isso. É o papel que lhe é dado a ele. certo. Não pode ser feito por outra pessoa. Não é? Não pode ser. Não pode ser. Não pode, tem que ser assumido. Como nós tínhamos falado, a minha esposa está em casa. Okay. Porque Deus preparou tudo para que isto fosse assim. Sempre desde o início, quando Deus preparou as coisas todas, e até ela agora estar em casa, há pessoas, e nós falamos agora da sociedade e da igreja, que veem isso como mau. Yeah. A mulher estar em casa não traz sustento, não traz nada. Não, o sustento é meu. Oh. Deus colocou-me logo a mim, isso no meu coração, e disse: eu vou-te dar conhecimento, vou-te dar sabedoria para tu dares sustento à tua família. Para quê? Para que tudo se encadeasse, para que a gente conseguisse fazer um modelo do que aquilo que o mundo hoje quer destruir E tu queres e eu manter. eu quero manter. Yeah. Então Deus preparou esse caminho todo. Bonito. Eu comecei, a minha profissão nunca foi de serralheiro, nem soldador, nem ferro, eu não sabia nada. Na minha família ninguém é serralheiro nem soldador. Eu era recepcionista de um hospital. Não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Então Deus começou a preparar as coisas a partir daí. Deu uma sabedoria, deu uma visão, tanto que até comentamos uma vez isso tudo, porque quando me dediquei mesmo assim depois ao ferro, quando fui um dia trabalhar, eu não sabia, nunca tive curso de geometria, nunca tive nada. E houve uma vez que me deram um desenho. Tu falaste isso Lembras-te? comigo, lembro-me bem. Deram-me um desenho. Não sabias ler o desenho? Não sabia ler o desenho, porque eu nunca tive o desenho, nem nunca tive nada. Cursos de serralharia, de soldadura, nunca tirei nada. E deram-me um desenho e disseram: olha, preciso disto. Epá, e é a melhor definição que eu tenho disso, porque é quando Deus intervém nas coisas a preparar. É por isso que eu te disse de início que eu gosto de fazer muito a retrospectiva, olhar para trás para ver o que é que Deus também já... onde é que Deus interviu nas nossas vidas. Por isso que eu gosto de ver assim: olha, aqui foi a mão de Deus, aqui, olha, foi a mão de Deus, aí aqui ele interviu. Porquê? Porque nesse preciso momento, a melhor definição que eu tenho é, eu não sei se também já viram o filme do Lego. Não vi. Para crianças. É o filme do Lego, que é um construtor. O Lego? O Lego. O filme é mesmo o Lego. E depois tem uma personagem que é o Emmett, que é o construtor. E a melhor definição que eu tenho foi quando me deram aquele desenho para a mão. Quem viu já esse filme, é ele, o boneco, imagina as peças, e as peças começam: este encaixa aqui, aquela vai encaixar aqui, o número 1 encaixa no número 3, e aquilo pum 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 pum, e fica um objeto. Aquilo que aconteceu foi tal e qual isso assim. Eu começo a olhar para o desenho e aquilo começa: isto aqui é um ângulo de 45 graus, este é a distância, esta vai ser a largura, aqui vai ser posicionado aqui, e ainda hoje. Percebes? Então, fazendo essa retrospectiva, olhando para trás, aí foi sempre Deus a preparar as coisas. E tanto que até hoje podemos não sermos afartados monetariamente, mas temos isso que a gente falou de início. Eu e o meu filho recebemos o Espírito Santo pela minha mulher estar em casa. Se ela estivesse a trabalhar, isto não acontecia. Bem visto. Isto não acontecia. Porque não há tempo. O meu filho está nos caminhos do Senhor por muita intervenção também da minha esposa, que lhe dá o acompanhamento. Ele chega da escola, ajuda-o. Olha, já viste o teu devocional? Está aí a Bíblia de estudo? Bora, vamos estudar a Bíblia. Vamos ler a palavra. Olha, isto é assim, filho, olha, isto é assim. Porque se nós formos ver as gerações antigas, quem é que educou os homens? Foram as mulheres. Foram as mães. Sem dúvida.
Sim, educavam e o trabalho, o grosso do trabalho, o homem saía de manhã e vinha à noite. E vinha à noite. Sem E vinha dúvida. à noite. Agora, há que moldarem esse homem. Yeah. Mas esse, O homem bíblico. exatamente. Mas esse modelo que tu implementaste na tua família, Sim. não é? Era o modelo que tinha o meu avô. Certo. E com o tempo, porque lá está, houve a emancipação, digamos assim, as mulheres quiseram, também, pronto, a minha mãe era mãe solteira e foi trabalhar porque ela tinha que sobreviver. Sim. Entendes? Sim. Isso. Entendes? Mas eu percebo que, isto, pronto, lá está. Eu acho que esse modelo é um modelo que algumas mulheres, algumas gostariam de viver. Algumas gostariam de viver. E esse modelo, tu estás a dizer, ter tempo para a família, Sim. trazer esses momentos com a família, educar os filhos. Por exemplo, há pessoas que não metem os filhos na escola. Não. Sim, Eles fazem escola em casa. Né? Mas pronto, isso já é outro assunto. Já é outro assunto. Mas pronto, porque realmente hoje o que é que nós temos? Temos as crianças completamente... Há crianças que mal veem o pai ou mal veem a mãe. Né? Os miúdos saem de casa de madrugada, chegam à noite a dormir. Pronto. Eu acho que isso é tremendo. Acho que não dá para todas as pessoas. E também porque há mulheres que elas próprias também gostam de trabalhar e gostam de ter a sua independência, ter o seu dinheiro, ter as suas coisas, não estarem sempre a pedir dinheiro ao marido. Olha, dá-me aí para eu ir comprar ali uma... Mas não é? Isso nem pode ser, porque é assim, o dinheiro é como eu costumo dizer. O dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Tal e qual. E eu incluo sempre isso no meu filho, no nosso filho também, porque é assim, quando ele diz, pai, olha, vamos no teu carro. Não, no nosso carro. Exatamente. Isto é nosso. Nosso. O eu acabou. Isto não é meu, é nosso. É nosso. É o dinheiro não é meu, é nosso. Porquê? Porque eu, para poder ganhar e ter a vida profissional que tenho, tens de ter outro suporte. A minha mulher dá-me um grande suporte por causa disso. Porque você também não ia conseguir isso ter. É precioso, pá. Isso não ia conseguir ter. Não... É como se tu tirares a aliança do nosso dedo. Se tu tirares aqui a aliança e meteres aqui, se meteres a da tua mulher aqui em cima, ela não cai. Exatamente. Está aqui. A nós é a base. Isto está forte aqui com ilustrações muito fortes. Pronto. Percebes? Porquê? Porque eu nunca iria conseguir fazer isso se não tivesse o suporte também da minha mulher. Da parte de intervenção, de oração também, de ela interceder. Porque, mano, nós não conseguimos ter. Ias a dizer aí qualquer coisa, não? Vamos esquecer. Percebes? Então isso é sempre isso é importante. Agora há que definir isso. Os papéis têm que estar definidos. Os papéis estão definidos. Eu sou o provedor. A segurança, trazer o sustento, a proteção, a responsabilidade, a palavra, o compromisso. Isso é meu. O homem. Isso é o homem. Exatamente. Mas sabes que isso traz um preço também, não é? Sim. É isso que tu disseste. Há pessoas... O preço no sentido... crítica, julgamento... isto é um homem retrógrado. Não sei o quê, não sei o que mais. Mas se isso é uma convicção tua, segue em frente. Só que é assim, nós também temos que ver que é assim, se as coisas são de Deus, as coisas correm bem. Porque se isso não fosse Deus, isto já tínhamos também... já tinha que ter havido aqui alguma ruptura também. Se as coisas correm bem, se nós entendemos como família, se temos evolução espiritual, se Deus continua a abençoar-nos, a irmos sempre na direção certa, temos um crescimento espiritual, então não estamos no mau caminho. Eu queria abrir aqui uma passagem que eu li esta semana. Agora não está aqui a abrir, mas não importa. Que tem a ver com... falámos agora um bocadinho sobre a mulher também. A capacidade que a mulher tem de influência. É? A gente às vezes vê determinados comportamentos. É? Estamos a falar de Jezabel, não vamos focar nela. Mas até é um facto bastante curioso, diria eu, que eu nunca tinha pensado nisso, mas pensei esta semana.
que foi o facto de que Satanás, lá no início, ele não atacou o Adão, por assim dizer, não é? Porque o Senhor falou com Adão, não é? E Satanás foi falar com a mulher. Ele não foi dizer a Adão, não, podes comer à vontade. Ele foi falar com a mulher. Porque ele sabia e sabe da capacidade de persuasão que a mulher tem. Certo. Não é? E o ato, digamos, o chamado ato, o pecado, não é? Original, como muitos dizem, foi uma rebelião contra Deus. Porque Deus tinha dito uma coisa, sim, não é? E Deus foi falar em primeiro lugar com Adão. Lá está aqui a posição do homem. Tal e qual. Ele não foi pedir responsabilidades à Eva diretamente. Ele, sendo Deus, Exatamente. respeitou o homem. Exatamente. Porque ele, sendo Deus, podia muito bem chegar e falar diretamente com a mulher, porque ele é Deus. Exatamente. Mas não, mesmo assim, ele respeitou a posição do homem. Não vou falar com o homem. Exatamente. Mas há aqui outra questão que também é muito importante, que a gente perceber. Já percebemos, mas só lembrar que a mulher enganou o homem, por assim dizer. Sim. Ou seja, o homem ouviu Deus, mas a mulher conseguiu levar o homem a acreditar mais nela. É verdade. É. Pelo meio aparece aqui a serpente, não é? A gente Sim, sabe. sim. A serpente convence a mulher, ou seja, não foi direito a Adão, porque Adão sabia exatamente aquilo que Deus lhe tinha dito, não é? Mas ele vai por trás e fala com a mulher, porque a descendência, vejam isto, a descendência vem da mulher, a procriação vem da mulher. Então ele foi à fonte, ele foi à fonte, é dali que vai nascer as outras gerações, então é ali que eu vou. E foi ali que ele conseguiu que ela comeu, desobedeceu logo, e depois levou o marido, Adão, certo? Sim. E foi como se ele dissesse, eu acredito no que Deus diz, mas eu acredito mais na minha mulher. No fundo foi isto que ele sim. foi uma rebelião. Foi uma rebelião. Não é? Uma desobediência, digamos assim, não é? E a gente vê em várias passagens da Bíblia, não é? Exatamente esta capacidade que a mulher carrega, porque tem características que nós não temos, não vamos falar disso agora, mas não é importante. Mas nós, homens, temos que estar atentos. E vemos o caso de Sansão. O caso de Sansão, certo? O caso de Salomão. Eu ia puxar aqui... Davi. Exatamente, Davi é outra história. Sim. Mas também, espera aí, aqui as apps às vezes não são o que a gente espera. Aqui em Neemias, capítulo 13, versículo 26. Neemias escreveu assim: porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele? Não havia. E sendo amado do seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo o Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E agora vemos. Ou seja, estás a ver aqui o filme? Estou a ver. E agora vemos. Ele era o homem mais sábio que existiu até hoje. E mais rico também. E mais rico. Não tinha tudo. E vê. Exatamente. Ou seja, hoje em dia tem que se ter muita cuidado. Tu estavas a falar aí de outro Davi, não é? Sim. O caso de Davi. Esse exemplo de Davi já foi citado recentemente por alguém que eu fiquei assim até surpreendido, vindo de quem veio, a pessoa dizer que Davi, a conjugação é mais ou menos esta, pessoal. Davi é um homem, o próprio Deus diz, Davi é um homem segundo o meu coração. Não é? Deus disse isso. Sim. Davi é um homem segundo o meu coração. É um homem de quem eu me agrado. Não é? Apesar das falhas e não sei o quê. E essa pessoa estava a dizer, mas, por exemplo, Salomão teve 1000 mulheres. 1700 oficiais e 300 concubinas. 1000. E Davi também teve várias. Não é?
Estão a ver? Qual é o problema de adulterar, não é? Isto dito por alguém, não vale a pena dizer quem foi. Mas as pessoas às vezes contam só meia verdade. E isto é importante a gente estar a esclarecer aqui. As pessoas às vezes contam o exemplo. Davi foi um excelente rei, ou foi um excelente guerreiro, foi um excelente poeta, escreveu os salmos, tremendo, matou Golias, isto e aquilo, mas na família era uma desgraça. As pessoas não sabem o que é que estão a dizer. As pessoas têm que ler as escrituras, não é? E se não sabem, não digam. Ou não enganem as pessoas. Davi foi o que foi na família, o incesto na família entre os filhos, a morte dos filhos, de Absalão, toda aquela confusão. Teve a ver, Deus disse a ele, nunca mais haverá paz na tua casa, por causa do adultério e do homicídio de Urias. Ponto. Está lá. Eu não tenho aqui o texto, procura. E nunca mais houve. Nunca mais. Deus disse, por causa daquilo que tu fizeste, tu mataste aquele homem, ficaste com a mulher dele, nunca mais eu colocarei espada na tua casa. Ponto. Não estejam agora as pessoas a dizer que é legítimo adulterar, ou que é legítimo não sei o quê, a ter 20 ou 30 mulheres, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deixem-se de mentiras, deixem-se de parvoíces, deixem-se de legitimar o que é pecado aos olhos de Deus. Aquilo que o Novo Testamento nos diz hoje é que, já falámos disso aqui com o Rodrigo, se tu olhares com uma intenção pecaminosa, tu já pecaste. Não precisas tocar na mulher, não precisas ir para a cama com ela. Basta olhares para ela e teres desejo por ela, já foste. Portanto, deixem-se de conversas. E ainda mais como o mundo está. Exatamente. É um perigo. Para nós homens, é um perigo. É verdade, é um perigo. Eu muitas vezes vou no centro comercial e tudo, eu desvio a cara. Pois. Eu desvio a cara. Isso é uma constatação. Isso é outro problema que nós enfrentamos, não é? Eu tenho que desviar a cara. Sem dúvida. Por causa disso. Não é só tu. Sim. E é verdade. São todos. São tu todos. Nem conduzir podes. Nem podes ir à vontade na autoestrada, não podes ir numa rotunda. É só outdoors com isto e imagens sugestivas. Tudo. E publicidades e tudo. Tu vais ver um jogo de futebol, tu já não estás a ver só o futebol, aparece coisas por meio. E é verdade. A bola está... as moças com a bola na mão, mas aquilo não tem nada a ver com futebol. É outra coisa, não é? Então não é. Não, é um perigo. É um perigo. Hoje, para homens, está um perigo. É muito complicado. E como tu estás a dizer, e como estávamos a falar, em 1 Timóteo, capítulo 3, acho que diz lá, homens de uma só mulher. Exatamente. Diz lá. Acho que até o versículo de 1 a 3 diz lá. Uma só mulher. De uma só mulher. Exatamente. Diz lá. Exatamente. Então, isso arruma logo o assunto, não é? Sejam homens que tenham homens de pouco vinho e homens de uma só mulher. Exatamente. Pronto. Exatamente. Aí. E lá está. Tu estavas a falar do Salomão, o rei Salomão, não é? Um homem com tanta sabedoria, com tanta riqueza, com tanto conhecimento, e é o que diz aqui nesta escritura em Neemias, o que fez pecar foram as mulheres. Não foi... Ele podia ter, e tinha a sabedoria que tinha, mas a dissuasão ou persuasão que as mulheres carregam, não é? Então a gente está a falar nisto, não estamos a falar das mulheres em si, mas dizer o quê? Que há homens que se deixam corromper dentro dos princípios de Deus por causa das mulheres. E é verdade. Esta é uma constatação, não é? É um facto que nós, homens, temos que estar atentos, não é estar agora a subjugar as mulheres, não é nada disso. Não. Mas definirmos os papéis. Os papéis têm que estar bem definidos. Numa estrutura familiar tem que estar bem definido. E os nossos filhos acabam por ver isso também. Claro. Eles veem isso, não é? E eles veem isso. E vão fazer uma cópia. Exatamente. Eles mais tarde vão replicar aquilo que a gente... é inevitável. Isso é inevitável. É inevitável. É inevitável. Jesus liderou pelo exemplo. Exatamente. Tal e qual. Eu, por exemplo, eu dou este exemplo, às vezes lembro-me disto. Sem dar conta, por exemplo, na minha casa não havia violência no sentido de pai a bater na mãe ou isto ou aquilo, mas havia muita discussão, não é?
E o meu pai tinha um hábito terrível. Durante toda a vida ele fazia aquilo. Ele batia com as portas, ia embora, mas antes de ir embora batia com 2 ou 3 portas. E punha a minha mãe a chorar. Pá, sem eu dar conta, já mesmo casado, já mesmo conhecedor do Evangelho, vez não vez, eu tinha esses comportamentos. E eu antigamente, é uma influência. Quando recém-convertido, recém-casado, tinha esses comportamentos. Tinha isso. E é verdade. Para, se calhar para terminarmos aqui a nossa conversa, dizer que, pá, Tony, há uma coisa que a gente, e nós concordamos plenamente nesse aspecto, e em todos o que falamos aqui, mas há uma coisa que nós nunca podemos, como homens de Deus, no sentido da palavra, não é? Certo. Estamos a falar de sacerdócio, nem de ministério. Não, homens como Deus projetou, é esse o termo. Homens como Deus projetou. Nós temos que estar sempre debaixo da direção de Deus. Porque, como a gente já falou, se formos ficar limitados à nossa sabedoria, como Salomão, esquece. Não vai funcionar. Não funciona. Não funciona. E principalmente, como Paulo Washer diz, temos que ser homens de oração. Homens de oração. Exatamente. Homens de oração. Exatamente. Temos que ser homens de oração. É verdade. De intercessão. É verdade. Tem que haver sempre uma ligação. Sabes o que eu acredito? Eu acredito, uma vez tive uma mensagem que era precisamente isso. Mães que oram. Mas tu falaste logo no início da nossa conversa, tu falaste sobre a posição diante de Deus que o homem ocupa, não é? O sacerdote, não é? O cabeça do casal, como diz a palavra de Deus lá em Efésios. Quando o homem sai da sua posição, não é? Isto para dizer o quê? Claro que é bom estarem os dois, não é? Como diz o Renato, à mesa, e não só na mesa, sim, sim. Não só na tribulação, mas em todos os momentos, o casal, dar as mãos, não é? Porque os dois são uma só carne, não é? Mas se por alguma razão, até nisso, António, até nisso, nós temos que ser homens. Nós temos que assumir a rédea espiritual da nossa família. E é verdade. Porque se nós sairmos dessa posição, o diabo vai nos atacar. Vai atacar a nossa família, vai atacar o nosso casamento, vai atacar a saúde. Nós, diante de Deus, nós somos, como tu, gostei dessa figura, o sacerdote. Nós somos, digamos, aquele pilar da casa. Aquela, não é? O telhado, é o telhado. Aquela viga mestra. A viga mestra. Aquela viga HB. Uma HB em aço, como deve ser. Mas é ou não é? Nós somos esse suporte. Se nós, como homens, não ocuparmos essa posição, o inimigo vai nos atacar. Sim. E depois sofre a nossa família, a nossa casa, as nossas finanças, tudo. A saúde, tudo. Né? A gente às vezes pergunta, mas porquê é que isto não está a acontecer? As coisas não correm bem. Porquê? Porque é o que tu disseste. Porque é hora de nós, homens, ocuparmos... Isto não é um wake-up call, isto não é uma chamada à revolta. Não, pessoal. Nós, crentes e não crentes, aqueles que estão a ver que não são crentes, nós temos que assumir o nosso papel na sociedade. É verdade. Não é? Na sociedade, na casa, na igreja, em todo o lado. Temos que ter iniciativa, temos que ser fortes. Quando a mulher está a chorar, não te metas a chorar agarrada a ela. Não, ser forte. Amor, a gente vai dar a volta a isto. A gente vai dar a volta a isto. Vamos vencer. Aconteceu isto, não te importes. Eu vou tratar disto. Eu vou tratar disso, é isso mesmo. Eu estou aqui. É isso mesmo. Não é para estar ali a chincalhar ainda mais a mulher. Não, eu estou aqui ao teu lado. Porque como eu costumo dizer, existe esse problema. Não vamos procurar culpados, vamos procurar soluções. Ora bem. E é isso mesmo. Como estávamos a falar há bocado, dos homens que não tomam iniciativa. Um homem que não tomou iniciativa para tomar, seja qual for a decisão que deveria ter tomado, e a mulher no seu lugar tomou a decisão, e por acaso não foi a decisão correta, esse homem não tem legitimidade
para cobrar à mulher, seja o que for. Não, e é verdade. Então, é igual. Já houve vezes Legal. até na minha família, entre mim e a minha mulher, as coisas assim a nível familiar da gente, os três, monetariamente, isso, qualquer Sim. coisa, as coisas tremerem, parece quase tipo um terremoto, que aquilo, como estávamos a falar, a viga mestra, aquilo tremeu, e a minha mulher sentar-se comigo no sofá, chegar assim, olha, a tua responsabilidade, temos de tratar disto, é da tua responsabilidade. Bom. Estás a ver? E ela chegar ali e dar-me assim porque também é bom da parte delas, Claro. da mulher, chegar ali e dizer assim, olha, acorda, sabes, é da tua responsabilidade. Pá, das coisas, intervir. e uns têm mais tempo disto, outros têm menos, mas a coisa, eu não sei, nunca tive negócios, mas epá, é o empreendimento mais, digamos, é mais prazeroso, é uma bênção, mas também é um empreendimento trabalhoso. A família dá trabalho. Sim. Não é? Ter uma família, ter as coisas... Sabes, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E nós temos que ver isso também. Porquê? Porque vê a carga emocional também que o homem também tem sobre ele. Porque se tu falhares em alguma coisa, ou não, eu vou mudar agora de emprego porque isto aqui é melhor e isso assim tudo, tu não consultas Deus ou alguma coisa assim e tu fazes. E arrebentas ali a nível monetário. Precipitas em alguma decisão. Exatamente. E deixas a família toda a ti. É isso que tu dizes, não há o eu. Pá, gostei muito dessa frase que tu usaste. Não há o eu, é o nós. É o nós. Não é? É o nós. Olha, empresta-me o teu dinheiro. Não é o teu dinheiro, é nosso. Isto é nosso. É isso mesmo, é o nosso dinheiro. Não é? É o nosso dinheiro. Não é o teu filho. Tanto que eu. É o nosso filho. É o nosso filho. Tanto que eu lá em casa tenho as coisas divididas, que é assim. Até eu costumo brincar com a minha mulher que ela é a ministra das finanças. Ok. Porque a detentora das coisas. Ela é que tem a caixa. Ela é que tem a caixa. A caixa com o dinheirinho. Tanto que eu não ando com o multibanco, não ando com nada. Pá, eu só há uma coisa. Ela é que gera as coisas. Exatamente, cada um. E tu é que pagas os impostos. É só uma coisa que eu não. Epá, isto é verdade, não é? Claro, se me pedir com muita insistência eu concedo. Mas há uma área que eu não aceito. Epá, não aceito que a minha mulher intervenha. É nas minhas ferramentas. Epá, aí não, amigo. Também tenho uma oficina. Epá, queres fazer um furo, queres colar qualquer coisa, fala comigo. Agora, mexer na minha caixinha, nos meus barbequins, nas minhas... Não, isso aí não. Eu não... Não ligas a isso. Não liga a isso. Por acaso não. Porque elas não sabem trabalhar com aquilo. Pá. Eu não conheço uma mulher ainda, não conheci pelo menos, que saiba trabalhar com barbequim, por exemplo. Estou a brincar. Mas pronto, António, foi um prazer estar aqui a conversar contigo. Foi igualmente. Também esta foi um conversa gosto. dividida aqui entre nós. Muito, foi muito bom e muito obrigado também mais uma vez pelo convite. Não agradecer nada. Eu agradeço. Espero que tenha sido também, para mim foi uma alegria também estar aqui, foi uma benção. A sério. Deixa-me dar-te um bacalhau. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Mais uma vez e muitas felicidades. A gente, vamos estando juntos. É verdade. Vamos estando sempre a ver. Estamos aí. E estamos sempre aqui. Como diz o nosso amigo. Estamos aí. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Deixar aqui um agradecimento ao António. Foi uma conversa muito fixe. Porque também dá para fazermos uma introspeção, como é que é o nosso comportamento como homens. Mas foi uma conversa muito fixe. Pessoal, antes de fazer aquela lenga-lenga do costume, vocês já sabem, queria deixar aqui uma sugestão de filme, que eu vi o filme, eu sei que o António também viu o filme, é um filme muito fixe, que se chama A Forja. Quem tiver a oportunidade de o ver, que veja, e é um filme que, na minha opinião, se enquadra também um bocado aqui na conversa que tivemos hoje. Portanto, quem tiver a oportunidade de ver o filme, não se vão arrepender, é um bom filme, façam isso. Pessoal, sigam-nos nas nossas redes, já sabem. Temos lá sempre conteúdo, todos os dias há qualquer coisa, se não é todos os dias é 2 em 2 ou 3 em 3, mas não foge muito daí. Temos sempre conteúdo fresquinho para vocês, sempre conteúdo assente aqui na Palavra de Deus, que é o mais importante. Partilhem com a vossa família, com os vossos amigos, e é isso, pessoal. Até ao próximo episódio e obrigado.